E aí, tudo certo? Se alguma vez uma frase pareceu meio estranha, meio que faltando alguma coisa, é bem provável que a resposta esteja na tal da transitividade verbal. Hoje, a gente vai desvendar de vez esse conceito, que é a chave para construir frases claras, que fazem todo sentido. Vamos nessa? Bom, tudo começa com esta pergunta, que é o ponto de partida de tudo. O verbo precisa de alguma coisa para completar o sentido dele? É respondendo a essa questão, passo a passo, que a gente vai desmistificar como os verbos realmente funcionam. Então, o que é essa tal de transitividade verbal? Pensa no verbo como se fosse um motor de uma frase. A transitividade é basicamente o estudo que diz pra gente se esse motor precisa de combustível, ou seja, um complemento, para funcionar direitinho e fazer a frase chegar onde precisa, com sentido completo. Vamos começar pelo tipo mais simples de verbo. Eu gosto de pensar neles como os heróis independentes da gramática, sabe? Aqueles que não precisam de ninguém para cumprir a missão deles. E esse herói tem nome. É o verbo intransitivo. Ele é totalmente autossuficiente. A ação que ele mostra começa e termina no próprio sujeito, sem precisar de mais nenhum elemento na frase para fazer sentido. Ele se basta. Vamos ver uns exemplos para ficar bem claro. Quando a gente diz o bebê chorou, pronto, a ideia está completa. O mesmo vale para o sol nasceu. Ninguém fica se perguntando nasceu o quê? A ação de nascer já está toda ali, dentro do verbo. Entender isso ajuda a evitar frases que soam repetitivas ou confusas. Então, a grande sacada é esta. Nos verbos intransitivos, a ideia principal está toda concentrada neles. A ação não transita, não passa para mais nenhum elemento. Bem simples, não é? Agora, vamos para os verbos que precisam de uma ajudinha. São aqueles motores que, como eu falei, precisam de combustível para funcionar. A ação deles precisa de um alvo, de um destino. O primeiro tipo é o verbo transitivo direto. A palavra-chave aqui é direto. A ligação entre o verbo e o seu complemento é feita sem nenhum intermediário, ou seja, sem precisar de uma preposição. É uma conexão direta mesmo. Vamos analisar esta frase. Eu comprei um livro. Se eu parasse em eu comprei, a frase ficaria meio no ar, incompleta, não acha? Falta alguma coisa essencial ali. E para descobrir o que falta, a gente faz uma pergunta bem específica. Essa é a ferramenta mágica para achar um objeto direto. É só perguntar o verbo, o que ou quem. A resposta para essa pergunta vai ser sempre o complemento que o verbo está pedindo. E a resposta é clara: um livro. Esse é o objeto direto. É o alvo da ação de comprar. É o elemento que completa o sentido do verbo comprei. A ligação é direta. Comprou o quê? Um livro. Agora, vamos conhecer o primo dele, o verbo transitivo indireto. A diferença? Ele precisa de um conector, uma palavrinha que faz a ponte entre ele e o complemento. E essa ponte é a preposição. Olha só este exemplo. Eu gosto de música. Se alguém fala só eu gosto, a pergunta que vem na hora na cabeça de todo mundo é: gosta de quê? A ação de gostar precisa de um alvo, mas a ligação não é mais direta. A pergunta-chave aqui é um pouquinho diferente. Repara que a própria pergunta já carrega a preposição. De quê? Em quem? Para quem? É o próprio verbo que exige essa preposição. A resposta de música é o nosso objeto indireto. É super importante notar que a preposição de faz parte do complemento. Ela é a tal da ponte que liga o verbo gosto ao seu objeto música. Então, vamos colocar um do lado do outro para não ter erro. O transitivo direto tem uma ligação limpa, sem preposição, e a gente pergunta o quê? Já o transitivo indireto precisa daquela ponte, a preposição, e as perguntas já vêm com ela, tipo, de quê? Essa preposição que muda o jogo todo e que faz a diferença entre uma comunicação clara e uma que soa meio esquisita. E se um verbo for ainda mais exigente? Pois é, existe. É o verbo transitivo direto e indireto. Ele é o mais completo de todos, porque precisa de dois complementos para fazer sentido. Um objeto direto e um objeto indireto. Vamos ver a frase. Eu entreguei o livro ao professor. Aqui dá para fazer as duas perguntas. Entregou o quê? O livro. Esse é o nosso objeto direto. Entregou a quem? Ao professor. Esse é o nosso objeto indireto. Pronto, os dois complementos estão aí, trabalhando juntinhos. Ok, vamos sair um pouquinho dos verbos que indicam uma ação para conhecer uma categoria bem especial. Esses verbos não mostram o que o sujeito faz, mas sim o que o sujeito é ou como ele está. Eles funcionam como pontes. Esse é o verbo de ligação.
A única função dele é conectar o sujeito a uma qualidade, um estado, uma característica. E essa característica ganha um nome chique, predicativo do sujeito. Os mais comuns são ser, estar, parecer, ficar. No exemplo, ela está feliz, o verbo está não está indicando nenhuma ação que ela fez. Ele simplesmente serve de ponte para ligar ela à característica dela naquele momento, que é feliz. Agora que a gente já viu as categorias principais, vamos para a parte mais prática. Como é que a gente domina os detalhes e evita aqueles erros comuns que sempre aparecem em provas ou até no dia a dia? E aqui está uma das maiores pegadinhas. Tem verbos que são tipo camaleões, eles mudam de transitividade dependendo do significado. Por exemplo, assistir, no sentido de ver, pede a preposição a. Então a gente assiste ao filme. Mas assistir, no sentido de ajudar, de dar assistência, é direto. O médico assiste o paciente. Ignorar isso pode mudar completamente o sentido do que a gente quer dizer. É um detalhe que faz toda a diferença. E para fechar com chave de ouro, aqui está o nosso mapa completo, um resumão de tudo o que a gente viu. Desde o herói independente, o intransitivo, até o mais exigente, o VTDI, passando pela ponte, que é o verbo de ligação. Essa tabela é a ferramenta perfeita para entender o sistema todo. Para terminar, fica aí uma reflexão. Na próxima vez que for escrever ou falar uma frase, para um segundinho e pensa, o verbo que está sendo usado é independente? Ele precisa de um ou dois complementos? É só uma ponte? Dominar esse conceito transforma de verdade a maneira como a gente se comunica.